Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs, amigos que nos acompanham no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão das Neves. Estamos muito alegres, amém, por estar levando um pouco da palavra do Senhor até todos vocês. E se você estiver gostando, divulgue, amém? Quanto mais você divulgar, esse canal, você vai estar cooperando com o Senhor, e também com a pregação do Evangelho, amém? Deus te abençoe, e nós vamos hoje dar continuidade ao jornal Árvore da Vida. Nós estamos vendo o jornal de número 358, e hoje vamos ver um tópico maravilhoso, preciosíssimo, que está relacionado à palavra profética. O título do tópico que nós vamos ver hoje, a grande comissão da igreja. Deus, quando escolheu o povo de Israel, colocou sobre eles uma grande comissão, que era que eles pudessem expressar a Deus aqui na terra. Ou seja, seria a expressão de Deus aqui na terra. Mas o povo caiu em várias situações, foi cativo, mas Deus não desistiu deles. Mas quando o nosso Senhor amado, Jesus, Ele veio, Ele gerou a igreja maravilhosa. E hoje essa grande comissão, esse encargo, está sobre a igreja. Amém? Graças a Deus por isso, Isso é maravilhoso. Ou seja, eu e você, amado irmão e amada irmã, temos grande importância nesse encargo, está vendo? Nós precisamos valorizar o viver da igreja. É um viver totalmente separado do mundo, não tem nada a ver com o mundo. E nesse viver, certamente, se eu e você agarrarmos firme, nós vamos estar trazendo o Senhor de volta. Amém? Então nós vamos desfrutar desse tópico maravilhoso. E o primeiro, ele é dividido aqui em 3 itens. O primeiro item, ele fala: o poder e a autoridade de Cristo estão sobre a igreja. Então, o primeiro item é o poder e a autoridade de Cristo estão sobre a igreja. Então, nós vamos ler Efésios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 22. Fala assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O livro de Efésios nos mostra uma visão celestial. É uma visão celestial. Não é uma visão baseada nas questões terrenas, na vida terrenal, não. É uma visão celestial. A esperança do seu chamamento, a riqueza da glória de sua herança dos santos. Devemos pedir ao Senhor que nos conceda espírito de sabedoria e revelação para enxergar essa visão e rogar ao Pai que nos ilumine os olhos do coração para ganhar essa revelação. Então nós precisamos pedir ao Senhor o quê? Um espírito de sabedoria para entender o que há no coração e o que está no coração de Deus. Logo no capítulo 1 de Efésios, lemos que o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus Pai, pela suprema grandeza de seu poder, e esse poder está com a igreja. Então ele usou um poder para ressuscitar o Senhor, e esse poder está com quem? Está com a igreja. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 22.
Então esse poder está com quem hoje? Está com a igreja. Esse poder grandioso elevou Cristo aos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Ele recebeu, ele quem? Cristo, toda a autoridade no céu e na terra e a entregou à igreja. Então essa autoridade ela foi entregada a quem? À igreja hoje. Isso é um fato maravilhoso, um fato grandioso. Então a igreja, sobre a igreja está o quê? Toda essa autoridade. Amém? Então o poder e a autoridade de Cristo estão sobre a igreja. Nós precisamos ficar claros disso. E a maneira de nós ficarmos claros sobre isso é por meio da palavra profética. Amém? Então nós precisamos desfrutar da palavra, tomar o Senhor como vida, como nossa força e exercer pelo Senhor e por meio do Senhor esse poder aqui na terra. Amém? Porque sobre a igreja, o que tem sobre a igreja hoje? O que há sobre a igreja, sobre nós? Uma grande comissão. Para levar essa comissão adiante, nós precisamos de quem? De Cristo. Amém? Nós precisamos ficar bem claros disso. Sozinhos eu e você não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos sequer dar um passo. Nós precisamos de Cristo. E o segundo tópico fala a importância de sermos encabeçados por Cristo. Ele não só foi dado para a igreja, mas ele também é o cabeça da igreja. E nós precisamos estar o quê? Encabeçados por Cristo. Deus já colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mas para que toda essa revelação se torne realidade, Deus deu Cristo à igreja como cabeça. Então, para que haja essa realidade, nós precisamos reconhecer isso. Toda essa autoridade, todo esse poder foi dado à igreja, mas nós precisamos reconhecer o encabeçamento de Cristo. Nós não conhecemos, não reconhecemos o encabeçamento de Cristo sobre a igreja, nós não podemos vivenciar esse poder e essa autoridade no nosso viver. Amém? Nós precisamos ficar claros disso. Quando olhamos para o mundo, vemos que falta o quê? Governo. É isso que acontece hoje, está vendo? São as lacunas, né? São as brechas, são os vácuos no mundo. Então Cristo veio para quê? Para preencher todos os vácuos na igreja. Não deixar nada sem vida, nada sem a palavra. Então preencher todos os vácuos. Amém? Quando olhamos para o mundo, vemos que falta governo. Sem governo, o homem é como galinha sem cabeça. Você já viu isso? Uma galinha sem cabeça? Às vezes uma pessoa mata uma galinha, né? Vai lá, pega a galinha, corta o pescoço dela, e ela, quando solta, ela continua andando. Ou seja, ela não tem direção, ela fica zigue-zagueando, né? Indo de um lado para o outro, né? Ela ainda caminha um determinado tempo, depois ela tomba. E é isso que nós vemos hoje no mundo. Um monte de coisas sem encabeçamento, né? Cada um dá o seu tiro para um lado e por outro, né? Nós vemos aí a falta de autoridade, o desrespeito com a autoridade. Nós vemos, no geral, um mundo sem cabeça. Alguns matam a galinha cortando tal a sua cabeça. Ela ainda dá alguns passos em rumo e cai cambaleando. Então é isso que está acontecendo isso. Nós vemos o quê? Muitas pessoas cambaleando, né? São como galinhas sem cabeça, ou seja, sem o encabeçamento. Então nós precisamos ver que Cristo hoje é o cabeça da igreja. Amém? E nós estamos debaixo desse encabeçamento. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos ver isso no nosso igrejar, no nosso viver da igreja dia a dia. Hoje as pessoas até parecem estar muito bem, tá vendo? No geral, se nós olharmos, né, vivenciarmos isso, nós vamos ver que estão muito bem. Parecem, mas se você entra em contato com elas, né, ali você vai ver que ainda falta muita coisa. Considerando a condição financeira e o status social, né, são os dois pontos que hoje se vê muito, né, são as coisas que mais aparecem, né, a questão financeira, né, se eu tenho dinheiro, então estou bem, ou então se eu estou no status social adequado, eu estou bem, né? Se eu estou lá embaixo, eu estou ruim, tá vendo?
Fica nesse impasse. Entretanto, tudo isso não passa de fachada, pois, na verdade, estão desgovernadas. É uma aparência. Se nós olharmos, é a aparência do mundo. Ou seja, na verdade, o mundo é uma aparência. Falta a realidade. Qual que é a realidade que a igreja tem? Cristo. Cristo como cabeça, Cristo como vida, está vendo? Cristo como governo sobre a igreja. Essa é a realidade que eu e você temos hoje. E que falta no mundo, está vendo? O mundo vive de aparência, há uma aparência no mundo. Sejamos gratos ao Senhor que nos colocou na igreja. Aqui não andamos oscilantes sem direção. Você está andando sem direção, amado irmão, amada irmã? Pela palavra que nós estamos ouvindo hoje, recebendo do Senhor, você anda sem direção? Faça você mesmo essa pergunta. Pergunte para você mesmo. Você tem sido direcionado? Eu tenho sido direcionado pelo Senhor? Se nós olharmos no contexto da vida da igreja hoje, pela palavra que estamos recebendo, nós estamos sendo o quê? Bem direcionados. Eu e você estamos sendo o quê? Bem direcionados. É uma verdade que nós precisamos agarrar. A palavra profética hoje, ela nos dá o quê? Uma boa direção, para nós não ficarmos o quê? Zigue-zagueando, andando como galinha sem cabeça. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assado, uma hora eu estou indo para a direita, uma hora eu estou indo para a esquerda. Então nós precisamos ter clareza disso e certeza que nós estamos sendo o quê? Bem direcionados. Amém? Temos Cristo como cabeça que está acima de todo o poder e nos concedeu sua autoridade para que subjuguemos as situações à volta. Está vendo? Cristo como cabeça e como autoridade na nossa vida, e nós reconhecendo isso, a partir do momento que eu e você reconhecemos isso, por isso nós precisamos aplicar a fé, está vendo? Aplicar a fé na nossa vida, não viver segundo o mundo, o curso do mundo, a aparência do mundo, não dá em nada. Eu e você precisamos aplicar a fé, amém? E reconhecer Cristo como cabeça e como autoridade. A partir do momento que nós reconhecemos isso e cremos, tudo ao nosso redor é subjugado. Todas as situações pelas quais nós passamos, pelas dificuldades que surgem, que vêm, elas são subjugadas por meio de nós estarmos debaixo de autoridade. E a partir do momento que nós reconhecemos Cristo como autoridade e encabeçamento, nós somos o quê? Bem-aventurados, nós somos abençoados. Nossa responsabilidade é representar Cristo para que todas as coisas sejam sujeitas aos pés da igreja, que é o seu corpo, está vendo? E essa é uma responsabilidade que eu e você temos, de representar Cristo aqui na terra, representar Cristo como cabeça, representar Cristo como autoridade. Está vendo que grande comissão? Se nós tivermos essa realidade no nosso viver, que a palavra profética traz para nós, o que vai acontecer? Todas as coisas estarão o quê? Sujeitas aos pés da igreja, que é o seu corpo. Se Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, se nós estivermos vivendo isso e vivenciando isso no nosso viver diário, na nossa vida, no nosso igrejar, na nossa vida de comunhão com o Senhor, todas as coisas serão sujeitas, estarão debaixo dos pés de quem? Da igreja, é a realidade. Os pés de Cristo hoje, são quais pés? Os pés da igreja. Cristo é o cabeça, ele encabeça a igreja, mas o corpo é a igreja. Então todas as coisas precisam ser submetidas, sendo submetidas a quem? A igreja, que é o seu corpo. Então todas as coisas estarão o quê? Debaixo dos pés da igreja. Então nós precisamos ter essa realidade. Irmão e irmã, tenha essa realidade no seu viver, amém? Tenha essa certeza. Se eu e você estivermos o quê? Reconhecendo Cristo como cabeça e como autoridade, certamente essas coisas irão acontecer conosco.
todas as coisas estarão sujeitas aos pés da igreja, que é o corpo de quem? Corpo de Cristo, está vendo? É uma realidade clara. E aí nós vamos ser o quê? Bem direcionados. Nós temos um cabeça que nos direciona. E o terceiro ponto é ungidos para realizar uma missão. Eu e você fomos o quê? Ungidos para realizar uma missão. Vamos ver Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, de 1 a 4. Fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, olha a primeira comissão. Foi a descida o quê? Do Espírito Santo sobre os discípulos. Desceu sobre eles, encheu-os de autoridade e encabeçamento. E o que eles fizeram? Eles falaram em outras línguas, ou seja, pregaram o Evangelho. Então ali eles já receberam o quê? Uma missão. Eles foram ungidos pelo Senhor, ungidos pelo Espírito, receberam o Espírito e receberam uma missão. Por quê? Eles precisavam de quê? De poder. Está vendo? Eles precisavam de poder, de força. E esse poder e essa força não vinham deles mesmos. Não tinha condição, não tinha como eles fazerem isso diante de tão grande multidão, de inúmeras pessoas. Eles eram poucos, 120 galileus, estavam dentro de um lugar, lá em Jerusalém, escondidos. Mas a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, a força e o poder, e toda a autoridade, e foram ungidos, a vida entrou neles, o Espírito entrou neles. Está vendo, irmãos? E aí eles estavam prontos, a missão estava sobre eles. E o que eles fizeram? Eles pregaram o Evangelho. Naquela ocasião havia em Jerusalém muitos judeus vindos de outras regiões. Por essa razão era necessário que aqueles 120 galileus, cheios do Espírito Santo, falassem em outras línguas, como nós lemos. Para quê? Para pregar-lhe o Evangelho na língua de cada um. Então, como pregar o Evangelho para inúmeras pessoas, para muitas pessoas, de diferentes idiomas, diferentes lugares? Então, eles teriam que falar em o quê? Em várias línguas diferentes. Inteligíveis, que eram entendidas, eram línguas que eram entendidas. Está vendo, irmão? Não é língua sobrenatural que ninguém entende, não é isso. Eles falavam segundo o idioma de cada um. Então, para pregar o Evangelho naquela região, com muitas pessoas diferentes, de outros lugares que afluíam para ali, havia essa necessidade. É igual hoje. Você vai para alguns países da África, você precisa falar inglês, você precisa falar francês. Para que isso? Para você pregar o Evangelho na língua deles, para que eles entendam. A necessidade de haver o que? Entendimento. E os judeus que creram foram batizados. Veja a importância de aprender outros idiomas para pregar o Evangelho a todos os povos, está vendo? Você vai para a Austrália, você precisa falar inglês. Estados Unidos, é importante que você fale em inglês. América Latina, você falar um pouco de espanhol, está vendo? O Evangelho precisa chegar a essas pessoas, mas precisa ser o quê? Entendido. As pessoas precisam entender. Então, sobre mim, sobre você, tem uma missão hoje. Foi a mesma lá no início de Atos, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e receberam uma missão. Vamos ler Atos capítulo 11. Atos capítulo 11,
versículo 15 e 16. Fala assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os gentios, eles foram o quê? Batizados pelo Espírito Santo. Amém? Essa foi a defesa de Pedro quando ele veio da casa de Cornélio, né? Pregou o evangelho lá. Nós já vimos sobre isso. O Senhor colocou na frente dele um lençol com vários tipos de alimentos. Falou para ele: pega, mata e come. Mas como ele era judeu, ele rejeitou comer aquelas coisas, né? Porque as considerava como imundas. Mas aí ele viu que havia um propósito naquilo, e ele tinha essa missão, essa comissão de quê? De pregar o evangelho. Aí ele viu o Espírito descendo sobre cada um deles, e eles falando em línguas, profetizando algo inteligível. O evangelho é o profetizar de Deus que está dentro de você para outras pessoas. Está vendo? Falando para outras pessoas algo inteligível. Essas passagens nos mostram que a igreja também foi ungida para cumprir a grande comissão. Portanto, não diga que não tenha unção para pregar o evangelho, porque como membro da igreja você também foi ungido. Então eu e você, como membros da igreja, nós fomos o quê? Ungido. O Senhor Jesus não foi ungido por Deus Pai quando ele foi até João Batista para ser batizado? O que desceu sobre ele? A unção. Desceu sobre ele o que? A comissão de Deus. Ele foi ungido, foi preparado, foi fortalecido, foi encabeçado e estava pronto para quê? Pregar o evangelho. Quando o Senhor foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele foi dado à igreja como cabeça da igreja. Para quê? Para encabeçar a igreja. Como ele foi ungido, a igreja também foi o quê? Ungida. Está vendo, irmão? Nós fomos ungidos. Então nós não podemos falar que nós não fomos ungidos. Nós fomos ungidos. Ungidos para quê? Pregar o evangelho. Então, sobre mim e sobre você, o que há hoje? Há uma grande comissão. Vamos fazer isso sozinhos? Eu e você sozinhos? Não. Nós temos um cabeça como autoridade, e se nós nos submetemos a essa autoridade e a esse poder, esse cabeça cheio de poder, eu e você vamos fazer o quê? Pregar o evangelho. Amém? Sendo assim, leve a cabo a sua comissão, pregar o evangelho do reino e trazer as pessoas para ser edificadas na igreja. Então, qual que é a minha e a sua comissão hoje, no viver da igreja? Por que nós reunimos? Por que nós ouvimos a palavra profética? Por que nós desfrutamos das mensagens? Para que isso? Para que eu e você possamos fazer isso. Pregar o evangelho do reino e trazer as pessoas para serem edificadas aonde? Na vida da igreja, no viver da igreja. Nessa vida maravilhosa que estamos hoje, temos desfrutado e estamos o quê? Bem direcionados. Por quê? Porque nós temos Cristo como cabeça. Nós não somos galinhas sem cabeça. Nós temos o encabeçamento de Cristo que nos direciona numa direção correta. Então, sobre mim e sobre você há o que hoje? Uma grande comissão. Vamos realizá-la sozinhos? Não. Nós não vamos realizá-la sozinhos. Porque nós temos o quê? O encabeçamento. E a partir do momento que nós reconhecemos esse encabeçamento, essa autoridade e esse poder, todas as coisas ao nosso redor serão o quê? Subjugadas. Amém? E aí nós vamos fazer o quê? Pregar o evangelho. Espero que você tenha desfrutado. Se você gostou, divulgue. Amém? Deus abençoe você, abençoe a sua casa, em nome de Jesus.